E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense, como é que estão? Pois é, o Fluminense está aí na preparação, mais um jogo aí pela frente, Campeonato Brasileiro, valendo a terceira rodada, né? Clássico também, onde o Fluminense terá um, um embate, né, com o seu rival que tem trocado farpas com o Fluminense dentro e fora de campo, mas vamos comentar isso e muito mais depois, né, de pedir encarecidamente a cada um de vocês que quem estiver gostando do canal possa deixar o like, compartilhar com seu amigo tricolor, para que a gente possa interagir, que a gente possa crescer nossa comunidade. Tudo certo? Pois bem, sem enrolação muita, né? Vamos falar sobre o que temos, né, pela frente. Confronto contra o Vasco, válido pela terceira rodada do Brasileirão. Vai ser um jogo, né, que por si só, se o Fluminense estivesse bem ou mal, já seria um jogo que chamaria a atenção de todos porque é um clássico. E também a rivalidade está à flor da pele, né, dos últimos anos por conta das licitações do Maracanã. O Fluminense e o Flamengo atualmente compõem o consórcio, né, do Maracanã, onde os dois gerem o Maracanã e, consequentemente, os dois têm direito, né, a ter preferência do mando de campo, de jogar no Maracanã. E se a gente for ver, não chega a ser tão injusto como muitos falam, porque tanto o Fluminense quanto o Flamengo não tem um estádio próprio à sua disposição, coisa que o Botafogo e o Vasco têm. O Botafogo tem o Engenhão, que também é uma espécie de consórcio também, onde só ele gera o estádio. É um estádio também público da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o Vasco tem seu estádio próprio particular, que é o São Januário. E até alguns momentos anteriores, o Fluminense teve, né, tinha uma relação melhor com o Vasco e jogos da Libertadores, por exemplo, o Fluminense mandou lá no São Januário. Mas enfim, e aí tá tendo agora, né, uma nova licitação, processo de propostas e tal. E essa licitação vai ser maior, vai ser mais duradoura. E tanto o Vasco quanto o Fluminense e o Flamengo estão em disputa. O Fluminense e o Flamengo estão compondo uma chapa só, né? E o Vasco está procurando, junto à mesma administradora do Allianz Arena, lá do Allianz Parque, né? Que é o estádio do Palmeiras, que é a W Torre. Estão tentando formalizar, até mesmo o Pedrinho já, vez por outra, fala também de aproximação com a Leila, né? Por meio da Crefisa. E eu acredito que eles tenham esse interesse de compor uma administração parecida com o modelo de negócio que a W Torre tem com os estádios, né, que ela faz reforma pelo mundo. Não sei se eles teriam esse interesse de fazer uma modificação assim tão grande no Maracanã estrutural. Acredito que não, até porque é um estádio que foi reformado há pouco tempo para a Copa do Mundo de 2014. Mas geralmente eles também tendem a querer optar, né, por colocar gramado sintético em suas arenas, porque eles transformam esses estádios em arenas multiuso, né, para shows, eventos e afins. Pois bem, e aí é acirradíssima a tensão, né, a rivalidade entre Fluminense e Vasco por conta disso. E até mesmo onde a torcida se dispõe, né, no campo, né, nos setores do estádio, nas arquibancadas, é motivo de disputa entre os clubes. O Fluminense, nessa administração com o Flamengo, normalmente ele tem essa torcida no setor sul. E muito isso a torcida que geralmente estão as organizadas, entendeu? Os outros setores do estádio, excluindo o setor norte, geralmente é de torcida mista. E aí o Vasco tem também procurado, né, ele alegando historicamente que o setor sul pertence à torcida do Vasco, e que é uma inverdade, até porque o estádio não é nem do Vasco. Mas enfim, e se não bastasse tudo esses embrólios, né, ainda tem bem a questão do retrospecto negativo do Fluminense nos últimos confrontos em clássicos. O Fluminense está a 14 jogos sem ganhar um clássico, o que é um absurdo. O Diniz bateu mais um recorde, um recorde negativo. E
o Fluminense enfrentará o Vasco com esse jejum absurdo. Só para você ter ideia, o último clássico que o Fluminense ganhou foi justamente o jogo que sagrou o Fluminense campeão carioca de 2023. Aquela goleada histórica para cima do Flamengo, né, no segundo jogo, onde o Fluminense buscou, né, retomou, virou a partida, né? Virou a partida que eu falo porque o primeiro jogo o Fluminense havia perdido de 2-0 e a segunda partida foi aquele chocolataço, aquele chocolate de Páscoa 4-1, em onde o Fluminense se sagrou campeão estadual. De lá para cá o Fluminense não ganhou mais um clássico, teve alguns empates e agora tem tido bastante, né, derrotas até. Por exemplo, o Botafogo, nesse recorte, ganhou todas as partidas contra o Fluminense. Todas as partidas. Tanto no Campeonato Carioca quanto no Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense precisa urgentemente focar nesse jogo. Tanto para espantar a crise, porque o Fluminense também semana que vem já tem confronto na Libertadores da América. Enfrentará o Cerro Porteño fora de casa, lá no Paraguai. E um resultado negativo amanhã contra o Vasco pode significar uma carga extra, uma carga pesada para esse confronto, que é um confronto difícil, né? Porque, como eu falei, esses adversários do Fluminense na Libertadores, na fase de grupo, são adversários de camisa, times que têm bastante torcida. E um resultado negativo amanhã pode trazer uma carga extra, né? Uma carga psicológica extra. E o Fluminense pode não entrar com o pé direito, literalmente, contra o Cerro Porteño. Então, sei que é outra competição, mas todo cuidado é pouco. Deixe aí sua opinião, o que vocês acham, e deixe aí nos comentários. Saudações tricolores.